Amém, querido? Deus te abençoe. Aproveite que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Nós chegamos hoje no 20º capítulo do livro de João. Tem sido uma jornada maravilhosa. Nós começamos lá no capítulo 1. Eu falei, me lembro que ia demorar a chegar, mas agora quando a gente olha, parece que foi ontem. Não é verdade? Parece que foi ontem que a gente começou. Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 20. Eu vou voltar, como de costume, 2 ou 3 versículos, 2 versículos atrás, no capítulo 19, só para que a gente dê uma continuidade ao nosso hábito de fazer o link, fazer a ponte, perder essa mania de achar que a palavra de Deus está dividida, está cortada em pedaços. O livro de João é um livro só. Do primeiro capítulo até o último versículo é um livro só. Essas divisões que você vê aí, elas servem apenas para facilitar o seu entendimento, você encontrar esses textos que a gente menciona aqui, né? Então abra comigo aí em João, capítulo 19, versículo 41. Nós estamos falando então finalmente sobre Jesus ter sido morto na cruz do Calvário, ter passado pela humilhação, ter sofrido no seu corpo o castigo que nos traz a paz, ter se oferecido como Cordeiro Santo de Deus para morrer em nosso lugar e nos livrar dos nossos pecados. E agora, logo após a sua morte, aí no capítulo 19, versículo 41 em diante, João vai continuar nos contando o que aconteceu. E nós lemos assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, estando ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Amados, então, o que acontece? Todo mundo já conhece o que está apresentado no capítulo 20 de João. Como eu digo aqui sempre, todos os dias que eu prego nessa série de mensagens. Todos nós já lemos e relemos o texto, e não há necessidade de que eu passe todo o texto aqui. Então, o que eu vou fazer é fazer um breve resumo de tudo que vai acontecer aqui no capítulo 20. Você vai se lembrar do que está acontecendo aqui, e logo depois eu quero entrar em um pedaço final da mensagem. Eu quero apresentar algo para nós meditarmos. Algo que eu creio que o Espírito Santo quer colocar diante de nós, para que a gente possa ser transformado, ser mudado, ser moldado pelas mãos do oleiro que nos molda conforme a vontade dele. Amém, queridos? Então, o que acontece aqui? Jesus foi crucificado, nós vimos, domingo passado, o pastor Rafael explanou aqui o capítulo 19, foi crucificado. Depois de ter sido crucificado, nós vimos aqui que ele foi colocado em um sepulcro novo. Esse sepulcro foi lacrado, foi deixado ali uma pedra na porta, rolaram uma grande pedra na porta, que não era uma porta como as de hoje, eram pequenas portas suficientes apenas para passar com o corpo do morto e a colocar lá dentro, e depois que pudesse ser acessado novamente, caso fosse preciso. Mas rolaram uma pedra na boca do túmulo, e no domingo de manhã, bem cedinho, diz João, antes mesmo de ficar claro, Maria Madalena, e aí cabe aqui uma ressalva, porque nós temos, dentro dos costumes cristãos, um grande erro ao falar sobre Maria Madalena. Muitos apresentam Maria Madalena como se ela fosse prostituta, mas não existe nenhum versículo no texto bíblico que diz que Maria Madalena fosse uma prostituta. Hoje, no português, nós encontramos até aquela expressão Madalena arrependida, como sinal de uma mulher que vivia uma vida devassa e, de repente, quer mudar de vida. Mas Maria Madalena, em lugar nenhum da Bíblia, é dito que ela fosse uma prostituta. É um costume, é um problema que o cristianismo tem, muitas vezes, por não conhecer a palavra, por não ser fiel à leitura do texto. Nós apresentamos, muitas vezes, falsas afirmações a respeito de pessoas
que não merecem o título que recebem de nós. Maria Madalena é dito apenas que ela foi uma das mulheres que foi ajudada por Jesus. Diz a palavra que ela teve 7 espíritos imundos e expulsos do seu corpo. Então, ela foi tocada por Jesus. Então, essa mesma Maria Madalena, depois de ter sua vida transformada por um encontro com Jesus e vê-lo morrendo no lugar dela na cruz, vai no domingo pela manhã, como nós vimos aqui, buscar, chorar, se lamentar no túmulo de Jesus e encontra a pedra revolvida. E ela então volta correndo e vai falar com Pedro e o outro discípulo, que aqui cabe mais um parêntese, dizer, nós sabemos por todas as tradições da igreja e por todos as deixas que o texto bíblico diz, que esse outro discípulo é o mesmo discípulo amado que é apresentado, que é João, o próprio escritor do Evangelho. Então vai Maria Madalena, fala com Pedro e com João que aquela pedra tinha sido revolvida e que eles tinham levado o corpo de Jesus e que não sabiam. Se você prestou atenção, ela vai falar no plural, nós não sabemos onde o colocaram. Isso porque nos outros evangelhos nós vamos ver que ela não estava sozinha. Haviam outras mulheres que foram com ela ao túmulo, mas João aqui só cita Maria Madalena. Depois disso, os discípulos correm até o sepulcro, Pedro e João. João era mais novo, mais forte, corre na frente, chega primeiro, chega lá na porta do túmulo, ele para na porta, pensa um pouquinho e não entra. Logo depois, João, mais velho um pouco, chega cansado, exaurido, suado, e já chega, vai entrando naquele modo de Pedro, né, intempestivo, um homem que não para muito para pensar, já chega e vai entrando, entra e vê os tecidos que enrolaram o corpo de Jesus ali no lugar onde ele tinha sido colocado e o lenço que estava sobre o seu rosto enrolado em um outro canto, e aí eles saem sem entender muito bem, mas diz a palavra no versículo que João, o discípulo amado, ele viu e creu. Então os discípulos Pedro e João voltam para o lugar onde eles ficavam, mas Maria Madalena não. Maria Madalena ela vai permanecer chorando na porta do sepulcro. E aí, enquanto ela chora, vai dizer que ela resolve olhar dentro do sepulcro e ela olha e vê 2 varões assentados no lugar onde estava o corpo de Jesus, um na cabeceira e um aos pés do que seria o leito de rocha onde colocaram o corpo de Jesus. E então ela entra e pergunta, olha, o que está acontecendo? Vocês levaram o meu Senhor para onde? E eles perguntam, mulher, por que você está chorando? E ela diz, para onde vocês levaram o corpo do meu Senhor? Me fala que eu vou buscar. E aí, diz a palavra que Jesus se apresenta atrás dela e traz a mesma pergunta que os anjos haviam feito, mulher, por que choras? E ela não reconhece Jesus, está chorando, está desesperada, não reconhece Jesus, e Jesus a chama pelo nome, e quando Jesus a chama pelo nome, ela então reconhece Jesus. Somente aí ela reconhece que é Jesus, e ela o adora, e ela quer segurá-lo, ela quer pegá-lo, ela quer falar, ela está impressionada, Jesus estava morto, ela viu, ele estava aos pés da cruz. João disse lá no capítulo 18, o 19, que nós vimos semana passada, que ela era uma das mulheres que estavam ali aos pés da cruz. Ela viu Jesus com seus pulsos pregados na madeira, ela viu os soldados enfiando a lança no lado de Jesus, ela viu sair sangue, ela viu sair água, ela viu o corpo de Jesus ser descido da cruz, e ela agora vê Jesus vivo atrás dela. Ela testemunha o maior milagre que já aconteceu na face da terra. E aí ela sai correndo, Jesus fala, olha, não me detenha, eu preciso voltar para o Pai, eu preciso lá conversar com meu Pai, agora eu já cumpri a minha missão, eu preciso falar com meu Pai, Senhor, eu já cumpri a missão que o Senhor me deu. E ele dá uma instrução para Maria Madalena, vai, fala para os discípulos que eles devem ir para Galileia e lá eles vão me encontrar. E Maria Madalena sai correndo, vai até os discípulos e diz, olha, eu vi o Senhor Jesus vivo! Eles estavam esperando que ela talvez fosse chegar com a notícia, encontrei o corpo morto de Jesus. Mas Maria Madalena diz, eu vi o Senhor Jesus vivo, eu falei com Ele, Ele me falou que Ele vai se encontrar com vocês lá na Galileia.
E é isso que acontece logo depois, diz a palavra, que eles ficam meio incrédulos, mas que passa algum tempo, Jesus está ali, os discípulos reunidos numa sala fechada, diz com medo dos judeus, todos com medo de serem entregues e mortos, passarem pela mesma circunstância que Jesus havia passado, todos trancados na sala, e Jesus, diz a palavra, se apresenta no meio deles, mesmo estando as portas trancadas, ele se apresenta no meio deles, e ele diz: paz seja convosco. E então os discípulos, eles ficam maravilhados, e coisa e tal e coisa, e de repente diz a palavra que Jesus tem uma conversa breve com eles, e aí vai dizer a palavra que Tomé não estava presente nesse dia. Mas quando ele chega, os discípulos vão dizer: olha, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, nós o vimos, ele falou conosco, ele nos instruiu, e Tomé vai dizer: não, eu não acredito. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E aí diz a palavra que 8 dias depois eles estavam reunidos novamente, e dessa vez, por algum motivo, Tomé estava no meio deles. E Jesus se apresenta para Tomé e diz: Tomé, toca aqui no meu pulso. Toca aqui no meu lado, sou eu mesmo, acredita agora, Tomé. E Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus. E logo após, nós temos algumas instruções de Jesus e o capítulo acaba aí. É só isso que acontece, é só isso. Veja que o livro de João, ele tem 21 capítulos, e João vai dedicar um capítulo inteiro para uma oração de Jesus. Mas para contar sobre a ressurreição do Senhor, o maior milagre que já aconteceu na face da terra, João só precisa de 31 versículos. E ele resume tudo nisso aqui que eu falei. E aí está o que acontece no capítulo 20. Se você leu, você recordou agora. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas meditações dentro desse capítulo. Algumas coisas que o Espírito Santo tocou no meu coração enquanto eu lia novamente essa semana o capítulo 20 de João. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é a respeito de 4 personagens que nós vemos aqui. Da outra vez, se vocês lembram, eu falei sobre verbos, não foi? Quem estava aqui na última não. Em uma das minhas mensagens anteriores, eu falei para vocês o que? Olha, uma forma de você estudar o texto e extrair uma coisa maravilhosa dele é você pegar os verbos. Mas nesse aqui eu vou fazer diferente, uma outra forma. Nós vamos pegar os personagens que são apresentados e o que cada um deles pode ensinar para cada um de nós. O que a ação, o que o sentimento, o que a história de cada um deles pode ensinar para cada um de nós hoje. Que serve para cada um de nós como lição, para nós levarmos para a nossa vida. E a primeira personagem não podia ser outra. Maria Madalena. Maria Madalena vai ser a primeira personagem que nós vamos abordar aqui nesse texto de hoje. Meus irmãos, então nós vimos que João está narrando a ressurreição de Jesus. Olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso é algo que nós precisamos crer. Isso é algo que precisa estar no nosso coração de forma inquestionável. Não pode haver dúvidas para nenhum de nós de que o Senhor Jesus veio a esse mundo sem pecado, nasceu de uma virgem, viveu uma vida santa, não cometeu nenhum pecado, que ele voluntariamente se entregou à morte em nosso lugar e que ao 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, porque ele não tinha pecado e não era digno de morte. Não pode haver dúvidas nos nossos corações. Mas é claro que, como o irmão Marcos falou aqui no início do louvor, nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas pecadoras. Todos nós temos as nossas fraquezas, não só pecados, mas nós temos imperfeições que nos atrapalham de viver uma vida plena, a vida em abundância que Jesus prometeu para nós. São falhas, são dificuldades, são problemas nas nossas vidas que às vezes nos impedem de ver, nos impedem de viver, nos impedem de experimentar a vida abundante que Jesus tem conquistado para nós.
No caso de Maria Madalena, por exemplo, ela tinha um grande problema na sua vida. Maria Madalena era uma pessoa emotiva, emocional, uma pessoa que chorava, uma pessoa que não tinha a menor dificuldade em chorar. Talvez porque, como diz a palavra, ela tenha vivido uma experiência muito sofrida. Ela teve um tempo, e a gente não sabe quanto tempo, mas aquela mulher, ela viveu durante algum tempo possessa de 7 demônios. Os irmãos fazem ideia o que viver uma possessão por 7 demônios pode causar na experiência de uma pessoa? Pode fazer com as emoções de uma pessoa? Pense no que as pessoas que olhavam para Maria Madalena enquanto ela estava possessa falavam a respeito dela. Pensa no vexame, pensa na vergonha, pensa na humilhação, pensa no tipo de vida miserável que essa mulher pode ter vivido durante sabe-se lá quanto tempo, até que um dia ela encontrou-se com o Senhor dos Senhores, aquele que é Senhor sobre todos, inclusive aqueles 7 demônios, que ao se encontrarem no corpo de Maria Madalena com o Senhor da vida, ouviram uma ordem: saiam dela, e tiveram que deixá-la. Imagine o que era a vida de Maria Madalena nessa época, antes de se encontrar com Jesus. Uma pessoa que sofreu humilhação, uma pessoa que era apontada na rua: lá vai a possessa, lá vai a endemoniada, lá vai a pecadora, porque na concepção das pessoas daquela época, alguém possessa de demônios era alguém que tinha cometido um grave pecado, e por isso estava sendo castigada. Havia muitas pessoas que iam crer que Maria Madalena tivesse feito talvez um pacto com o demônio, fosse uma bruxa, fosse uma feiticeira, mas essa mulher era uma vítima dos demônios. Então Maria Madalena era emotiva, e as emoções de Maria Madalena, mesmo depois que ela se encontrou com Jesus, talvez ela estivesse sendo curada dia a dia, andando com Jesus, e diz a palavra que ela servia Jesus com seus bens. Ela foi tão impactada, ela foi tão transformada, ela era tão grata ao Senhor, que ela seguia Jesus para onde ele fosse. Jesus morava na Galileia, Maria Madalena também, e quando Jesus foi para Jerusalém, lá estava Maria Madalena. Quando Jesus foi para a cruz, lá aos pés da cruz, lá estava Maria Madalena. Quando Jesus foi para o sepulcro, toda a esperança havia acabado, mas não no coração de Maria Madalena. Aquela mulher precisava chorar, porque ela havia perdido talvez a única pessoa que tenha olhado para ela enquanto ela estava vivendo uma vida miserável e perdoado, e olhado para ela com misericórdia. Ela havia perdido, e essas emoções que estavam sendo tratadas durante a sua vida e a sua caminhada com Jesus, em um determinado momento ela é afastada de Jesus, e as suas emoções elas afloram. As suas emoções elas voltam à tona, e ela vai para o túmulo chorar. E o que aconteceu quando ela estava chorando no túmulo? Aparecem 2 anjos, e não sei você, talvez você possa me dizer, talvez você seja diferente de mim. Eu não sou muito de chorar, mas quando eu choro, enche o olho de água, de lágrima. Querido, você imagina você lá, preocupado com a morte do seu Senhor, aquele que te tocou e te limpou, te purificou, que te ensinou o caminho de Deus, que olhou para você como ser humano, que te tratou como uma pessoa, que te purificou dos seus pecados, que estava ali te ensinando, de repente chorando pela morte dessa pessoa, e você vê 2 anjos. Por que você não reconhece os anjos? Está com o olho cheio d'água. E de repente o próprio Jesus se apresenta atrás de Maria Madalena e fala: mulher, por que choras? Por que choras? E mesmo assim Maria Madalena não conseguiu ver a Jesus. As emoções de Maria Madalena não permitiam que ela visse claramente o que estava acontecendo ao seu redor. Quantas vezes entre nós, na nossa família, entre os nossos amigos, existem pessoas que são emotivas demais, choram por qualquer coisa. Às vezes uma coisa pequena, uma coisa
que você olha e fala, por que essa pessoa está chorando? Os anjos perguntaram, por que você está chorando? Para eles não havia motivo, porque eles estavam vendo Jesus atrás dela. Para Jesus também não havia motivo para Maria Madalena estar chorando. Mas Jesus, ele pergunta, por que choras, Maria Madalena? Olha Jesus cuidando da emoção de Maria Madalena. Olha Jesus olhando para Maria Madalena e respeitando a dificuldade que havia na vida dela. Jesus não olhou para Maria Madalena e disse, mulher, para de dar escândalo, para de fazer show, para de espetáculo, para com essa choradeira. Não me mata de vergonha. Porque é assim que às vezes a gente trata pessoas emotivas, não é? Aquela pessoa que está vendo um filminho lá e começa a chorar, a gente, mas como você é bobo? Está chorando por causa disso aí, morreu o Bambi, você está chorando porque morreu o Bambi. Você já sabe que o Bambi vai morrer, está vendo o filme pela 8ª vez e está chorando de novo com a morte do Bambi. Mas a pessoa é emotiva. É como ela é, e Jesus ele não diz, que vergonha, você chorando, eu aqui vivo, venci a morte, você não está vendo que eu estou vivo, mulher? Você não está me reconhecendo, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. E quando a gente chora, irmãos, a gente não vê nada, embola tudo, embaça tudo, não é verdade? Ela olhou e viu um vulto lá, ela olhou, ela não estava preocupada, achando que é o jardineiro. Ela não tinha a expectativa que Jesus ia estar vivo. E muitas vezes, talvez, a gente, por causa das nossas emoções, a gente perde o contato com Jesus. Jesus está ali ao nosso lado, querendo enxugar as nossas lágrimas, mas a gente não consegue perceber o cuidado dele para conosco, porque as nossas emoções nos atrapalham. A gente está vendo o sofrimento e a gente só vê o sofrimento. Maria Madalena só via o fato de que Jesus, além de morrer, havia sido roubado. Ela não conseguia ver outra coisa. As emoções de Maria Madalena eram um problema, mas Jesus vai redimir as emoções de Maria Madalena. Ele diz mulher, e quando ele diz mulher, ela não é cuidada, ela não é tratada. Mas Jesus sabe como resolver o problema do emotivo. Ele fala assim, Maria. Porque quando você fala o nome da pessoa, quando você sabe o nome da pessoa, para quem é emotivo faz muita diferença. Se você chama a pessoa de irmão, de colega, de amigo, mas quando você chama a pessoa pelo nome, Pastor Rafael, Wellington, é diferente. A pessoa, quando tem um relacionamento contigo, se ela ouvir você falando o nome dela, a emoção dela é tratada. A forma como ela escuta o nome dela na sua voz é diferente do nome, da forma como ele escuta o nome dela na voz de qualquer outra pessoa. Ela reconhece. Talvez se você falar apenas uma frase solta, ela não te reconheça pela voz, mas se você chamar ela pelo nome, Juninho, Silvane, Maria Rosa, Jorge, e por aí vai. Jesus tratou da emoção de Maria Madalena. E Maria Madalena, então, de uma mulher chorona, ela poderia ter entrado para a história, ou talvez pudesse até não ter entrado para a história. Ela poderia ter sido registrada no Evangelho como a mulher que tinha 7 demônios. Mas ela agora é registrada no Evangelho como a primeira pessoa que testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo. O maior milagre que já aconteceu, ela foi a primeira que viu. É assim que Jesus faz. Quando nós temos as nossas emoções machucadas porque perdemos alguém que amamos, porque perdemos a nossa juventude fazendo algo por alguém e não fomos reconhecidos, quando as nossas emoções estão machucadas, porque um filho nos traiu, porque um filho nos abandonou, porque um irmão não nos reconhece mais, Jesus, ele quer redimir as nossas emoções. Assim como ele fez com Maria Madalena, que passou a ser a sua primeira testemunha da sua ressurreição. E o próximo? E aí eu vou ter que acelerar porque eu fiquei muito envolvido aqui com Maria Madalena e tem mais 3 para abordar. O próximo é João. O próprio escritor do Evangelho, João, irmão de Tiago, né? Você sabe que João é o irmão de Tiago, o outro discípulo de Jesus. Se você não sabe, eu vou dizer para você também que João provavelmente era primo de Jesus. Você sabia?
Não o João Batista, esse todo mundo sabe que era primo de Jesus, porque o próprio Evangelho vai deixar bem claro que a irmã Isabel era parente de Maria, e, portanto, João Batista era primo de Jesus. Mas muitos estudiosos, lendo os evangelhos, chegam à conclusão que, assim como João Batista, João, o autor do evangelho, também era primo de Jesus. E mais que isso, Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, vai dizer que João, provavelmente ele era de uma família sacerdotal. Sabia disso? João, o discípulo amado de Jesus. Então, esse João também, a palavra aqui vai nos dizer que ele foi avisado por Maria Madalena, olha, roubaram o corpo de Jesus. E João, o que ele faz? Juntamente com Pedro, nós vimos, vai correndo. Vai correndo e quando ele chega na porta, lembra que eu frisei o fato de quando ele chegou na porta, o que João fez? Juntou os 4 pés nos freios, não foi? Parou. Alguns vão dizer, olha, João parou na porta do sepulcro porque ele respeitava Pedro. Pedro era mais velho. Pedro era o discípulo que talvez fosse o responsável por guiar a igreja depois da morte de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que é por isso que ele parou. Mas como eu disse aqui, alguns estudiosos dizem que João era um membro da família sacerdotal. E eu, na minha compreensão, entendo que João parou na porta porque, como membro da família de sacerdotes, ele não podia se contaminar com cadáveres. A regra, a lei é bem clara. Os descendentes dos sacerdotes, a família sacerdotal não pode se contaminar com cadáveres. Sabe disso, não sabe? João, quando chegou na porta do sepulcro, ele deve ter pensado assim, ei, e se Jesus estiver aí dentro? E se aquela mulher estiver maluca? Ela já teve 7 demônios. Vai que os demônios voltou agora que Jesus não está mais no nosso meio. Vai que ela está mentindo para mim e Jesus está morto aí dentro. E eu entro nesse ambiente, se eu entro aí, eu fico contaminado. E aí nós encontramos em João, talvez não seja isso, talvez eu esteja enganado, mas serve para nos mostrar que muitas vezes as nossas relações familiares, a nossa religiosidade nos impede de experimentar aquela experiência maravilhosa de nos relacionarmos com o Cristo ressurreto, com Jesus ressurreto. Quantas pessoas, por causa das suas ligações, por causa da sua religiosidade, ela não consegue se relacionar com um Jesus que é amoroso, um Jesus que a pega no colo, um Jesus que cuida dos seus problemas. Quantas pessoas, por causa da sua religião, ficam afastadas de Jesus porque querem se justificar com os mandamentos, querem se justificar com seus atos e não querem depender completamente do milagre de ser transformado por Jesus. Quantas pessoas não conseguem seguir a Jesus porque estão envolvidas demais com seus entes familiares, com as suas famílias tradicionais de uma religião qualquer. Ah, se você se converter ao cristianismo, você não vai ser mais membro da nossa família. Hoje em dia é cada vez menos comum isso, mas antigamente, até a nossa época, era muito comum. Um crente que se convertia, por exemplo, numa família católica, muitas vezes ele não era bem visto. E muitas pessoas deixavam de seguir a Jesus por medo de romper as suas ligações com a sua religião, com aquilo que ele aprendeu desde pequeno sobre Jesus, sobre a fé, sobre Deus. Quantas vezes aquilo que nós aprendemos sobre Deus nos impede de ter uma verdadeira relação com Deus? Quantas vezes aquilo que a gente acha que sabe sobre Deus é, na verdade, um empecilho para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. A experiência completa de Jesus ressurreto nas nossas vidas. Presente, não o Jesus que está distante porque morreu e foi sepultado, mas o Jesus que ressuscitou e anda conosco, que mandou o seu Espírito para estar conosco até o dia que ele voltar. Essa experiência de um Cristo vivo, relacional, que fala conosco, que nos ouve, que nos entende, que nos guia, que nos cura, que nos abençoa, que nos ensina o caminho, por causa daquilo que aprendemos. Mas Jesus vai redimir João também. Lá no versículo 8 vai dizer que... Estou no capítulo errado aqui. Versículo 8 do capítulo 20 vai dizer que então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu
e creu. Ele entrou. Depois que ele parou na porta e ele viu o exemplo de Pedro, passou e nem pensou em parar. Ele viu em Pedro um exemplo para ser seguido. Se Pedro entrou, eu também devo entrar, eu também posso entrar. Se Pedro se aproximou do lugar onde Jesus deve estar, eu também devo me aproximar. E quando ele entra e vê o lugar vazio, ele tem a experiência de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O próximo exemplo que nós temos, acelerando aqui, lá no finalzinho já, é o exemplo de Tomé. Tomé é aquele que não estava mais no meio dos discípulos quando Jesus se apresentou a primeira vez. Por que será, hein? Nós vemos aqui na história de Tomé que ele era uma pessoa incrédula, uma pessoa racional, uma pessoa que só sabia fazer contas. Se a conta fechasse, estava certo. Se não fechar, para ele não serve. Provavelmente Tomé não estava mais no meio dos discípulos, porque quando ele viu Jesus morrendo e sendo enterrado, ele fez as contas. Bom, eu acreditava que ele era o Messias. Está morto, enterrado, acabou. Então, não acredito mais que Jesus fosse o Messias. Vou-me embora, vou sair dessa igreja, vou sair desse grupo de discípulos. Não serve mais para mim. Não foi provado por A mais B para mim que Jesus era o prometido de Deus. Talvez por isso Tomé não estivesse no meio dos discípulos. Mas, durante aquela semana, os discípulos foram passando um por outro, telefone sem fio. Na época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, mas havia aquelas mensagens, aquele burburinho. Na cidade correu o burburinho entre os discípulos. Jesus apareceu. Tomé, então, curioso, precisava tirar a prova. E no dia que Jesus volta entre os discípulos, lá está Tomé. Talvez em nossas vidas nós sejamos um pouco como Tomé. Quantas vezes nós somos como Tomé? Nós duvidamos. Nós não conseguimos acreditar quando a coisa não é muito lógica. Nós não conseguimos crer quando parece que está impossível. A gente vai até aqui, nessa beira. Daqui para lá eu não posso ir. Daqui para lá exige fé e eu sou uma pessoa racional. Eu sou uma pessoa que precisa de provas. Eu sou uma pessoa que só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Se eu não meter a mão nas feridas dele, nas mãos e no lado, eu não acredito. Pois bem, mas Jesus ama Tomé da mesma forma que amou a Maria Madalena. Quando nós somos incrédulos, Jesus continua acreditando que nós podemos ser transformados, porque Ele é aquele que transforma qualquer um. Ele é aquele que transforma qualquer incrédulo em incrédulo. E Ele é tão poderoso que quando Tomé se encontra com Jesus, João não descreve muito bem, mas Jesus diz, mete a mão aqui, Tomé. Mas não é dito que Tomé meteu a mão. A transformação que Jesus faz na vida daquele que não consegue, porque tem dificuldades, não porque é uma pessoa mesquinha, não porque é uma pessoa má, mas porque tem dificuldades verdadeiras. Às vezes a gente tem dificuldade mesmo de acreditar que Deus vai atuar na nossa vida, na nossa família. Às vezes é difícil de acreditar que Deus vai fazer um milagre que a gente está esperando. Às vezes é difícil, não é porque a gente não quer, é porque a gente tem dificuldade em aceitar que Deus vai fazer o milagre que eu preciso. E quando estamos assim, Deus continua nos amando. E Ele vai se oferecer para você e vai dizer, meu filho, toca aqui em mim, me sente, deixa eu te dar uma experiência tal que vai fazer com que a sua dúvida seja dirimida por completo. E aí o que acontece com Tomé? Ele vai simplesmente dizer, Senhor meu e Deus meu. Ele não precisava de mais nada. Ele só precisava de uma ajuda num momento de falta de fé. Muitas vezes nós estamos assim. Nas nossas vidas, por algum motivo, a gente não está conseguindo acreditar. Eu creio que Deus vai estender as mãos para você e vai dizer, vem cá, meu filho, toca aqui no meu lado, encosta aqui em mim, sente a minha presença. Ele vai se envolver com você, Ele vai te atrair, Ele vai se mostrar para você e você vai perceber o amor dele por você.
Amor tão grande que foi capaz de sofrer os cravos e a lança no seu lugar. E você vai poder dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Eu não terei nenhuma necessidade, porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, nem mesmo a fé. Nem mesmo a fé. E para encerrar, o último personagem que nós temos aqui é Pedro, né? Faltou Pedro. De Pedro eu não tenho muito o que dizer. Pedro é aquele que... ele é o símbolo da igreja. Ele é o símbolo de tudo que a gente encontra na igreja, até hoje. É aquele homem que, na hora da raiva, ele arranca da espada e corta a orelha do servo. Na hora que precisa ser emotivo, ele é aquele que fala: Senhor Jesus, como assim eu não posso te seguir? Se for preciso, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. É o mesmo que vai dar a vida pelo Senhor, é aquele que, quando é perguntado se ele conhece Jesus, ele diz: não, eu não conheço esse Senhor Jesus. E nega Jesus 3 vezes. É o mesmo que vai dizer assim: Senhor, o Senhor não vai me lavar, porque o Senhor é o meu Senhor, de forma alguma você vai lavar os meus pés. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro vai dizer o quê? Então me lava todo, Senhor. É aquele que é o retrato da igreja. Ele é aquele que é emotivo em determinado momento. Ele é racional no outro momento. Eu já joguei as redes, Senhor. Já joguei as redes a noite toda. Eu sei como que faz. Pedro, vai lá e joga de novo. Ele vai lá e joga. Ele é emotivo, ele é racional, ele é uma pessoa ligada à família, ele tinha a sua sogra, ele tinha a sua esposa. Pedro é o retrato da igreja. E engraçado que aqui João não apresenta muito sobre Pedro. Uma única coisa que é dita sobre Pedro é que quando ele precisou correr, mesmo com as suas limitações, ele assumiu a sua responsabilidade. É alguém que, diante da dificuldade, ele não foge. Ele estava lá no meio dos discípulos. Não foi ele que chamou aqueles discípulos. Não foi ele que chamou aqueles discípulos para criar um novo grupo de pregadores. Ele foi, como os discípulos, chamado para ser um pescador de homens. Não foi ele que inventou aquela história de igreja, não foi ele que inventou aquela história de pregar sobre o reino de Deus, mas ele foi chamado, e quando Jesus faltou, ele estava lá. Quando Jesus faltou, ele estava presente. Com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições, ele estava presente. João não vai dizer. Pedro tinha as marcas de uma vida com Deus. Ele andou com Jesus, ele viu milagres. Quem aqui nunca viu milagres? Ele viu dificuldades. Ele viu humilhação, ele passou por humilhação junto com Jesus. Ele viu o seu Senhor ser negado. Ele viu o Senhor Jesus curar pessoas que depois pediram por Barrabás no lugar dele. Pedro passou por todas as experiências que Jesus passou ali, do ladinho. Pedro, mesmo com suas dificuldades, negando Jesus, ele foi atrás. Ele e João foram até a casa do sacerdote. Não conseguiram abandonar a responsabilidade. Pedro tinha todas as suas dificuldades, todas as dificuldades de Maria Madalena, todas as dificuldades de João, todas as dificuldades de Tomé, mas ele estava lá. E João não vai dizer, mas Pedro tinha algo que o impedia de ver. Quando ele entrou naquele túmulo, não era para ele ser a primeira testemunha, porque no coração de Pedro ecoava 3 palavras, ou 3 frases: eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu não o conheço. João não vai dizer, mas em um determinado momento, Jesus, depois de ressurreto, chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E o que eu aprendo com Pedro, para fechar essa mensagem, é que muitas vezes nós podemos nos confundir. Talvez todas essas coisas que foram faladas aqui sejam um pedacinho de nós. Nós já experimentamos tudo isso, já fomos emotivos, já choramos, já fomos religiosos, já fomos incrédulos em algum momento, já passamos pela dificuldade de cair no nosso colo uma responsabilidade que a gente não se vê capaz
de concluir. Morreu meu pai e minha mãe, sobrou eu para cuidar dos meus irmãos. Eu estava aqui na empresa, o patrão saiu, sobrou para mim assumir a responsabilidade. Eu não me julgo capaz, mas nesses momentos, Jesus vai apresentar-se a você e vai dizer: tudo que você precisa é me amar. Você me ama? Tudo que nós precisamos para enfrentar qualquer uma das dificuldades que esses discípulos aqui enfrentaram é continuar amando o Senhor Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, continue amando o Senhor Jesus. Pecou, como o irmão falou aqui, o pecado é um acidente na nossa vida. Você pecou? Muito bem, pois peça perdão, mas continue amando o Senhor Jesus. Chorou? Deu show, espetáculo, passou vergonha? Continue amando o Senhor Jesus. Foi humilhado, sua família te abandonou, continue amando o Senhor Jesus. Continue amando o Senhor Jesus, porque quando você continua amando o Senhor Jesus, Ele vai entregar nas suas mãos a missão que Ele tem para você e vai te capacitar a levá-la até o fim da sua vida. Amém, meu querido? Que você continue amando o Senhor Jesus, não importa o que aconteça. Se você pode, se coloque de pé. Pastor Rafael, por favor. Encerre com uma oração por nós, em nome de Jesus.